Bom dia, mais um dia. Chegou aqui a primavera, aqui em Portugal. Para quem não sabe, eu estou em Portugal há 3 anos com minha família e hoje chegou a primavera. E aqui é o seguinte, assim, bem diferente de onde eu vivi, que era no Rio de Janeiro. Mudou a estação no dia, já muda tudo. Tipo, ontem tava muito frio. E aí mudou a estação, chegou o horário do verão, inclusive agora são 4 horas de diferença pro... Já chegou o horário de verão, então são 4 horas de diferença pro Brasil agora. Isso complica um pouco pra gente falar com a nossa família durante a semana de trabalho e tal, de correria. Porque são 4 horas na frente. Enquanto lá ainda tá cedo, aqui já tá tarde pra caramba, a gente tem que estar indo dormir. E às vezes o horário não bate. Antes estavam só 3 horas, era um pouco mais tranquilo. Agora com 4 a gente tem que ter cuidado, senão a gente esquece. E meia-noite, 1 hora da manhã a gente tá ligando ou eles estão ligando pra gente assim, e a gente tem que acordar cedo no outro dia, né? Mas enfim, chegou a primavera, a temperatura já tá aqui de manhã 14 graus. Geralmente, como estava no inverno, tava... isso aqui eu acho muito curioso aqui ainda. Vou mostrar aqui, ó, 2 criancinhas, devem ter 7, 8 anos. Eles sempre estão atravessando a rua esse horário aqui. Eu ainda confesso pra vocês que a gente, né, eu e Mari, a gente ainda não acostumou com isso. As criancinhas sozinhas de manhã indo pegar ônibus pra ir pra escola. Eu já vi criancinhas de 6 anos, 5, ela parecia ter 5 anos, sozinha. Tipo, a família vinha, deixava ela de carro e ela ia, ó, nos pontos sempre tem muitas crianças, tudo de 8 anos pra cima, assim. E a gente no Brasil, a gente ainda não tá muito acostumado com isso, né? Por conta da forma de viver lá. E a gente ainda se assusta um pouco. Essas que eu mostrei, na verdade tava de costa, né? Não mostrei o rostinho. Mas elas sempre atravessam essa hora a rua ali, quando eu tô descendo da minha casa, pra ir pro ponto de ônibus. E são muito novinhos, assim. E às vezes eles atravessam a rua. Normalmente aqui não tem o sinal de trânsito, né? São as faixas e a gente precisa respeitar e tal. Mas ali nessa meia rua ali tem um sinal, porque é um cruzamento muito perigoso. E às vezes elas atravessam como eles estão acostumados com aqui eles falam passadeira, né? Que é a faixa de pedestre. Como eles estão acostumados com... Eles saem atravessando, o sinal tá verde, assim, a gente tem que ter maior atenção. Mas enfim, voltando. Primavera chegou, a temperatura aqui é 14 graus. Geralmente estava 6 quando eu saía, 8, 5, por aí. Então hoje vai fazer 25 graus. E por incrível que pareça, pra gente aqui, parece a sensação que a gente tem depois de 3 invernos seguidos. A sensação que a gente tem é de 40 graus, como se fosse 40 graus do Rio de Janeiro, porque a gente sente muito o nosso corpo. Porque como o inverno é um pouquinho mais rigoroso do que no Brasil, o nosso corpo já se acostumou. Então 25 graus é doído aqui, doído. Mas chegou, é muito bom porque a gente consegue curtir mais um pouco, sair com a família. O solzinho vai até tarde, né? 9 horas começa a escurecer, então dá pra curtir bastante o dia. Eu enrolei pra caramba aqui, mas na verdade queria falar sobre... a gente é muito acostumado, eu acredito, assim, pra quem acredita, né? Eu acredito muito em Deus e a gente é muito acostumado a pedir orientação a Deus em relação ao caminho, né? Que a gente vai seguir, que a gente tá seguindo. Eu e minha família, a gente sempre pede, sempre coloca isso pra Ele, né, em nossas orações, de perguntar a Ele o caminho, qual é o caminho, pra Ele mostrar. E uma coisa que eu tenho aprendido, assim, que faz muito sentido pra mim, é que às vezes a gente pede pra ver o caminho, mas se você parar pra pensar, me mostra o caminho todo. Aí eu acredito que Deus tenha misericórdia, tem pena e fala assim, cara, vou mostrar o caminho. Não, porque se eu mostrar o caminho que você vai precisar percorrer, você vai desistir
E realmente, tipo assim, no caminho existem situações, momentos, acontecimentos que é fácil fazer a gente desistir. Nós seres humanos somos fracos demais para isso, né? Nesse sentido, a gente é fraco, enfim. E o caminho no meio vão acontecer perdas. Vou falar em relação ao nosso caminho, né? A gente sempre quis sair do país e conquistar algumas coisas em relação à nossa carreira na música, realizar alguns sonhos, alguns desejos nossos. E o caminho, a gente tem visto no caminho como é doído muitas das vezes, né? Na verdade, a maioria das vezes são mais tristezas no bom sentido do que alegria. Os momentos de êxtase, de alegrias, assim, são poucos. Por isso a gente também sempre quer celebrar bastante aquele momento ali. A gente sempre vai fazer questão de celebrar por isso, mas são muitas coisas. Tipo, no nosso caminho a gente precisou se afastar dos nossos familiares, de quem a gente convivia dia a dia, de quem a gente estava todo domingo almoçando, se encontrando, ajudando, trocando. Nossas sobrinhas que cresceram com a gente, tipo, a gente perdeu o aniversário de 15 anos de uma das sobrinhas, assim, que é super especial pra gente. A gente não pôde ir, teve que fazer ligação de vídeo. Perdeu a convivência nós perdemos a convivência diária com os nossos pais, de ir no domingo tomar um café da tarde, de almoçar no domingo, um almoço especial ali, numa data comemorativa. Também nos afastamos de amigos muito queridos, assim, que a gente também convivia dia a dia. Perdemos coisas. Para o nosso filho foi muito, muito radical para ele, porque ele nasceu e viveu até os 10 anos no mesmo lugar, numa casa, né? E como era um condomínio, que lá no Brasil, aqui tem pouco isso, mas lá era um condomínio fechado, então ele tinha bastante amiguinhos e chegava da escola já, a gente confiava, ficava lá embaixo jogando futebol, brincando, ia pra casa do amigo. No Brasil tem muito isso, né? A troca de amizade, vai e o amiguinho fica na casa do outro pra jogar videogame. Aqui isso é raro. Os brasileiros estão tentando mudar essa realidade um pouco, no bom sentido também, não de mudar a cultura, mas de conviver, de fazer os amiguinhos, já que são brasileiros com brasileiros, a conviverem um pouco mais. Então a gente tem festa de aniversário, a gente um vai na casa do outro também pra jogar game, e os coleguinhas portugueses gostam disso, porque não é comum, mas de vez em quando eles marcam e estão juntos. Teve um aniversário agora que eles foram pro cinema, todo mundo junto. Mas enfim, existem essas coisas que são teoricamente ruins pra gente, né? No caminho. Por isso que hoje em dia eu e Mayla e o Luca, a gente conversa muito sobre saber qual é o próximo passo. Porque eu acredito que a gente sempre está preparado. A gente pode estar com medo de dar esse passo e achar que não está preparado, mas eu acredito que pro próximo passo a gente está sempre preparado, que a gente está sempre buscando conhecimento, sempre entendendo melhor as coisas, então a gente sempre está preparado, sempre se organizando, mesmo com medo. Aí a gente pede orientação a Deus em relação ao próximo passo, para Ele estar com a gente e que seja de fato o próximo passo, para a gente dar esse passo com sabedoria e tal. E essa é a ajuda, é o que a gente pede hoje. A gente não pede mais para ver o caminho, porque o caminho tem muitos obstáculos e tal. E se a gente olhar lá na frente, tipo, tem coisas que aconteceram com a gente aqui que eu acho que lá atrás, se a gente tivesse a oportunidade de ver, talvez a gente não teria coragem de tomar essa decisão. Eu tenho certeza. Aconteceram muitas coisas ruins, assim, que se a gente tivesse a oportunidade de ver, a gente não... E fez parte do nosso caminho. Hoje a gente vê que, tipo, estamos bem mais fortes, amadurecemos bem mais e conquistamos coisas que queríamos e tal, mas o caminho foi doído. Então é por isso que a gente hoje se concentra em saber e tentar saber qual é o próximo passo, e não todo o caminho, desde que a gente vai vendo no caminho, né? Porque enfrentando o que tiver que enfrentar.
acho que é isso, eu ia falar sobre isso, achei muito interessante essa parada, porque a gente tá vendo na prática, né? Que o caminho é algo que não é bonitão igual nos filmes, nos comerciais, nas séries. O caminho não é bonitão não. Pra muita gente que quer e tem o sonho de fazer isso, de mudar de país, eu sempre falo exatamente isso, cara. É doído, seja qual for o país, é doído. E você vê que grana realmente não tem valor, quase que nenhum, na verdade, em relação ao que de fato precisa ter valor na sua vida, né? Que é família e tal, porque você sente saudade das mínimas coisas. E a saudade é algo que aperta muito o coração, mas muito. É uma das coisas mais difíceis de você não poder. No nosso caso aqui, a gente veio pra cá e a gente meio que ficou sozinho. Eu, Mayla e Luca. Sozinho pra tudo. Tipo, inclusive, até peço desculpa pela minha cara, que deve estar uma cara de cansado, de desesperado, porque a gente está exatamente dando um próximo passo na nossa vida. Assim, depois eu falo mais um pouco sobre isso. Então, a gente passou o final de semana todo trabalhando pra caramba nesse passo. Eu tô bem cansado, assim. A Mayla também, inclusive o Luca também. Tá bem cansado. E tipo assim, a gente tá sozinho. É uma parte do caminho que se de repente a gente olhasse e visse, a gente desistiria, porque a gente tá sozinho, eu tive que fazer tudo sozinho, algo que eu nunca fiz sozinho, porque no Brasil eu sempre tive amigos, colegas e tal, pra me ajudar, e a gente tá, já é a segunda vez, já é o segundo passo nessa mesma coisa que a gente tá fazendo agora, e a gente faz sozinho, assim. A gente tem o maior orgulho de estar fazendo, mas é cansativo pra caramba, a gente tá morto, assim. Essa semana eu tenho certeza que vai ser. Eu vou estar igual um zumbi a semana toda. Mas enfim, é uma realização nossa. Só que as realizações não são como nos filmes, né? Ela requer muito esforço, muita dedicação, vai te cansar pra caramba. Vai ser diferente do que você imaginava, porque realmente as ilusões que a gente cria na cabeça em relação àquelas conquistas, as perspectivas, a gente tá muito influenciado por coisas, até falo por filmes, séries, essas coisas. A gente acredita que lá no fundo do nosso subconsciente tem a ideia de que vai ser tranquilo, vai ser fácil, mas não, é sempre com muita luta, até pra você celebrar bastante aquilo ali e essas conquistas e tal. Mesmo com medo, a gente tem ido acreditando nisso e dando ênfase no próximo passo apenas. Faça isso, eu acho que pra gente tá funcionando muito bem. Qual é o próximo passo? É esse, vamos dar junto. Então, estamos com medo e tal, vamos, vai dar certo. A gente faz dar certo. Se é o próximo passo, Deus está com a gente acredita muito em Deus. E a gente segue. Então é isso. Próximo passo. Valeu, até a próxima.